O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, companheira! Tudo bem com você? Olha só, nesta semana nós discutimos sobre ativismo pela eliminação de violência contra as mulheres. Hoje, preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Se liga! A família é um espaço importante de formação de novos sujeitos, de pessoas íntegras, críticas, que com autonomia para tomar decisões assertivas, para se colocar na sociedade. Mas mesmo no mundo atual, nesse mundo contemporâneo, você tem formações familiares consolidadas de pessoas adultas que vieram de gerações passadas e que vêm com essa herança desse tipo de política, de fazer política conservador e da política como sendo um campo destinado ao homem, enquanto as mulheres antes eram consideradas aquelas destinadas ao espaço privado. Se a gente pega a experiência do voto é muito recente, né? Do voto feminino. E mesmo assim, no início da lei, instituiu o voto feminino com grande luta de mulheres, das poucas mulheres que tinham no parlamento. Você tinha como a Berta Lourdes, não eram para todas as mulheres, era para as mulheres que tinham a renda, para mulheres casadas, tinha uma série de restrições, e ele não foi instituído imediatamente, né, após a promulgação. E a gente tem uma nova geração que parte dela que tem acesso a informações corretas e sinceras e honestas, pode formar uma base política importante, se isso vem da família, se tem num espaço de escola onde socializa essas vivências, mas tem também uma grande base de alienação. A violência contra a mulher, a violência política contra a mulher, ela está presente em todos os âmbitos de atuação das mulheres. E essa forma de humilhar, de desclassificar, de interromper a fala, e as mulheres precisam estar atentas a isso, tanto aos sinais, mas também às abordagens violentas, e não se sujeitar e reagir veementemente contra essa forma de violência. Para que serve uma política pública? Por que nasce a necessidade de uma política pública? O Estado que nós vivemos hoje é um Estado baseado na lógica de organização neoliberal das políticas sociais. Mesmo um governo progressista, democrático e popular como o nosso, vive entraves legais e políticos, obviamente, que nos impedem de avançar nas políticas públicas para uma jornada de assistência um pouco maior do que a gente vive.
embora esse cenário de mercantilização das políticas, de desconstituição do Estado, de desassistência do Estado nas políticas continuadas, a gente viveu um período bastante triste que deu para a gente entender muito bem o que significa esse desmonte na prática, né? A gente tinha de 4 anos de governo que desconstruiu todo o arcabouço de uma política de assistência, de saúde, de educação, né, sobretudo as políticas para as mulheres, de enfrentamento ao racismo, de direitos humanos, foram frontalmente atacadas, a da cultura foi frontalmente atacada, justamente, e não por acaso, porque são políticas que fazem com que a população tenha direito a acessar serviços de qualidade para pensar sobre a sua qualidade de vida e para projetar e organizar a qualidade de vida no futuro que a população vai ter. As mulheres ocupavam um papel estratégico muito importante na sociedade. As unidades, por quê? Porque as unidades de produção econômica, as unidades de planejamento e organização e produção de riqueza daquela sociedade eram construídas a partir da ideia da família. Né? A maioria da produção feita no início da transição do mundo feudal para o mundo capitalista, para o mundo mercantil, para o mundo que mercantiliza os serviços, ela é baseada nas estruturas da terra, na produção da casa. Né? Então, a maioria das produções eram feitas de forma comunal entre uma família. Costumava-se dizer durante muito tempo nas leituras feministas, que as mulheres foram condicionadas exclusivamente à sua condição de casa, os homens foram para o mundo público. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais esse raciocínio para que a gente entenda a pertinência dessa pauta de cuidado. No momento em que a Idade Média vai se desconstituindo, ou ela vai chegando da sua fase do meio para o final, a discussão sobre propriedades e sobre bens intelectuais de conhecimento, ela vai tomando um perfil de mercantilização mesmo. Então, saber um conhecimento culinário, saber um conhecimento do tear, saber o conhecimento da garantia da gestão de uma produção, a colheita dos grãos, o momento do plantio, o momento da colheita, guardar esses grãos, como contabilizar, como mercantilizar esses grãos, essas eram tarefas exclusivas ou majoritariamente femininas. Né? Então, quando a gente está falando sobre a produção de riqueza, sobre a organização da riqueza e sobre a organização familiar, a gente está falando sobre isso. Né? Por isso que foi comum as feministas dizerem que as mulheres ficaram na sua condição doméstica nessa transição. A Política Nacional de Cuidados ela é extremamente importante e necessária porque dá visibilidade e ajuda a gente a construir mecanismos legais e estatais para que essas mulheres recebam apoio do Estado para cumprir as suas jornadas e suas demandas. Eu vou fechar esse tema aqui mostrando para vocês, dando outras 2 referências bibliográficas, falando e pedindo para que vocês acompanhem aqui para a gente poder aprofundar esse tema mais adiante. A política de cuidados vai nascendo e ela não brota do nada, vai se apresentando e o PT tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. A gente começou a discutir isso há mais de uma década. A Organização Internacional do Trabalho também tem essa ação interessante de discutir há muito tempo e aqui eu quero salvar a companheira Laís Abramo, que é uma pioneira nessa discussão por nós na OIT. E ele começa lá atrás, quando a gente começa a entender com a Judith Butler quais são os problemas de gênero. Né? E nessa divisão social do trabalho, em que as mulheres são colocadas nessa condição doméstica, também durante muito tempo se achou que era importante fazer uma divisão do trabalho considerando que o homem estava em casa e esse trabalho doméstico não era feito. Hoje, no século XXI, a gente precisa lidar com a realidade que a maioria dessas mulheres, sobretudo as mulheres negras, nessa base da pirâmide, sequer tem um companheiro para dividir o trabalho doméstico. Portanto, se o Estado não entregar serviços que garantam a ela a desoneração do seu tempo de trabalho, elas nunca vão conseguir acessar uma outra qualidade de vida. O que é, então, essa violência obstétrica? A violência obstétrica, como a gente conhece hoje, ela é um conceito que vem tomando corpo ao longo das últimas décadas, né? Já faz
bastante tempo, né, algum tempo, que esse conceito ele vem tomando esse contorno que a gente compreende hoje, embora haja também uma variabilidade na maneira de entender o que é violência obstétrica, de conceituar, né? E isso se deu a partir de atuação de mulheres, de ativistas, de pesquisadoras, de mulheres mães, ou de mulheres não mães também, né? Mas de mulheres envolvidas então aí no campo da política, da pesquisa, alguns profissionais de saúde também, e claro, alguns homens também incluídos nesse processo, mas com esse protagonismo feminino, justamente por ser uma questão muito forte relativa à vida das mulheres, né? A essa vida, a essa trajetória reprodutiva. Ainda é uma prática extremamente invisibilizada e muitas vezes ela é naturalizada, passando de geração para geração essa naturalização dessa prática de violência como uma maneira de cuidado, né? Naturalizando a violência como forma de cuidado. Existe uma compreensão cultural atual de que o parir é passar por diversos processos que são considerados violência e que são vistos com normalidade, né? Por assim dizer, pela nossa sociedade. Muitas mulheres, elas são preparadas por suas amigas, por suas mães, por suas avós, por suas tias, pelas familiares, para suportar e naturalizar. É comum que as mulheres optem pela cesárea, por exemplo, ou expressem desejo por essa cirurgia como forma de fugir dessa violência que é cotidiana. Às vezes, as mulheres, elas não desejam necessariamente ter o parto cesárea ou a cirurgia cesárea, né? Que tem todo esse debate de que a cirurgia cesárea não é necessariamente um parto, mas a via de nascimento como a via cesárea, justamente como fuga dessas violências que se tornaram corriqueiras, cotidianas e naturalizadas nesse contexto do cuidado hospitalar ao parto, né? Nesse sentido, essas experiências negativas e violentas que vão se consolidando na nossa memória coletiva, na nossa memória social, elas acabam criando um imaginário coletivo distorcido do que é o parto, que é baseado nessas noções e práticas violentas que a gente vive nesses contextos, né? Existem algumas definições para a violência obstétrica que são mais conhecidas. Todas essas definições, se a gente for pensar em termos conceituais, elas vão girar em torno de noções comuns. Que noções são essas? Direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos, apropriação do corpo da mulher, violência física, psicológica, verbal, sexual, patrimonial, a questão da autonomia das mulheres, do consentimento informado, da prevalência da prática de cuidado intervencionista, que é caracterizada como aquela prática de atenção à saúde, de cuidado ao parto, que tem foco muito mais na intervenção do que no acolhimento e no acompanhamento da pessoa que esse cuidado é voltado. Também uma prática tecnocrática, que quer dizer isso, né? Que é uma prática de cuidado que se centra no uso de tecnologias e muitas vezes é um uso abusivo dessas tecnologias. Além dessa cultura misógina que desqualifica e despreza tudo que vem de mulheres, e aí mulheres numa concepção ampla, né? A gente tem também a cultura do estupro na nossa sociedade, né? Então, além de desprezar e desqualificar, se coisifica os corpos das mulheres, as suas práticas, as suas experiências, né? Essa cultura do estupro, ela incide em todas as mulheres e meninas, né? Mas de uma forma específica nas mulheres, no que se refere às mulheres LGBT, principalmente lésbicas, né? Em relação aos estupros corretivos, que seriam o quê? Seriam práticas de estupro realizadas dentro do âmbito, muitas vezes, familiar ou de amizades próximas, amizades entre mil aspas aí, próximas, e ela tem um objetivo de corrigir a orientação sexual dessas mulheres, de promover um ensinamento, né, também aí entre mil aspas, de que mulheres devem gostar, se relacionar e ter relações sexuais, se relacionar afetivamente e ter relações sexuais apenas com homens, né? E em relação especificamente às mulheres LGBT, a gente tem então a lesbofobia, que é uma preconceito e discriminação em relação às mulheres lésbicas, né, e sapatão. A gente tem, e a lesbofobia, ela é um misto, além de ter todas as categorias outras
e marcadores sociais da diferença, como raça-cor, como classe social, como, enfim, esses que eu pontuei, ela tem uma questão interseccional bastante potente, né, e potencializada, que é o gênero com a sexualidade, né, que é uma sexualidade que afronta, né, que afronta a masculinidade hegemônica, que muitas vezes não se submete, né, exclusivamente aos prazeres masculinos, o que isso representa um tapa na cara, né, da sociedade machista e misógina, porque as mulheres lésbicas, em linhas gerais, elas se constituem, apesar das masculinidades hegemônicas, né, enfim, e é muito comum, né, a gente perceber a narrativa comum da masculinidade hegemônica dizendo que quem que vocês pensam que são para negar, né, negar a satisfação desse desejo masculino, né? Então, quando são cometidos crimes de ódio, ameaças, como a gente teve das vereadoras e deputadas, né, lésbicas recentemente, né, ameaças de estupro corretivo, ameaças de escapelamento, ameaças de homicídio mesmo, né, feminicídio, lesbocídio, e são crimes cometidos com crueldade, né? Mas a gente ainda precisa compreender que essas não são pautas identitárias, ou menos importantes, ou pautas periféricas, ou perfumaria. Não, são pautas importantes, estruturantes, estruturais, porque as pessoas estão sendo atacadas, violentadas, têm os seus direitos violados e são mortas por serem quem são, né? Inclusive, neste governo Lula, as violências continuam acontecendo, né? E como que a gente atua nisso? Como sociedade e como partido, né? Como que a gente provoca essa mudança social? Repensando, o processo ele é histórico e cultural, então ele é demorado, né? Aliás, o imediatismo é uma coisa produzida pelo capitalismo, assim como o individualismo, né? Então, a gente pensa que sim, é um processo demorado, mas a gente precisa começar, né, gente? A marcha, ela vai congregando um conjunto de movimentos que vai articulando as lutas históricas das mulheres por direito, por políticas públicas que ancorem o seu modo de existência, o seu modo de fazer desenvolvimento com abordagem sustentável, abordagem de democracia, de justiça social, de evidência, então, dos direitos das mulheres e da sua participação na construção nacional, né? Por isso que eu digo que a marcha, ela é esse instrumento imensamente representativo em duas medidas. Acho que na congregação dos movimentos sociais que expressam as principais lutas das mulheres, mas também na identidade diversa das mulheres brasileiras. A marcha, ela consegue reunir mulheres indígenas, mulheres dos povos e comunidades quilombolas, mulheres extrativistas, mulheres marisqueiras, mulheres quebradeiras de coco, então todo um universo que, para o campo da política pública, nós definimos como agricultura familiar. A Marcha das Margaridas, ela consegue organizar, trazer para dentro, dar voz e evidência a essa diversidade das mulheres. Nós tivemos em 2023, agora, a 7ª edição da marcha. Acho que foi uma das maiores edições, reuniu em Brasília mais de 100 mil mulheres, num ano em que também fazíamos alusão aos 40 anos do assassinato de Maria Margarida Alves, primeira sindicalista a assumir a presidência de um sindicato que foi barbaramente assassinada exatamente pelo seu trabalho e sua luta em defesa dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais. Então, foi um grande momento em que nós tínhamos na convergência, de um lado, a recuperação do governo federal, com a chegada, novamente, do presidente Lula ao poder, instituindo ali um governo do campo democrático popular, que, portanto, dialoga muito com as lutas populares, com as lutas sociais e com os processos de organização dos movimentos sociais. Então, tínhamos, de um lado, essa reconstrução
da gestão pública voltada para os historicamente excluídos, e do outro, a maior marcha das margaridas que a gente teve nos últimos tempos, afirmando que o papel das mulheres ele é central e é fundamental para esse momento de reconstrução nacional, né? Então, vida longa à Marcha das Margaridas. Nós, como governo federal, continuamos atentas e em sinergia a essa construção. Deixo aqui meu abraço a todas elas, em nome do nosso ministro Paulo Teixeira, em nome do nosso secretário aqui também, Vanderlei Ziga, mas, sobretudo, em nome das mulheres que também estão na gestão pública, mulheres ouvindo mulheres para construir política pública, isso tem sido bem importante. O grande mote da Marcha das Margaridas é, se alinhando às outras lutas, é até que todas sejamos livres. Então, é isso, que nós tenhamos um Estado brasileiro cada vez mais voltado para essa defesa das liberdades e da vida das nossas mulheres trabalhadoras rurais. Fique com TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais. Eu te espero!